Salve telanautas, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no nosso Papo Nerd sem censura, com a presença da patroa. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E hoje a gente vai falar sobre o lançamento do Netflix O Culpado, ou The Guilt, de 2021, que é um remake de um filme dinamarquês que aparentemente foi feito de forma igualzinha, né? Direção de Antoine Fuqua, que tem filmes conhecidos como Sete Homens e um Destino, O Protetor, Nocaute, A Isca, Invasão da Casa Branca, Atirador, Rei Arthur, Lágrimas do Sol e O Ótimo Dia de Treinamento. Mas aqui aparentemente o que ele está fazendo mesmo é se desculpar pelo terrível Infinity. E Patrícia, qual é que é a do filme? Vamos passar uma sinopsezinha rápida para quem tá chegando desavisado e, por falar em avisos, eu vou tentar fazer esse vídeo o mais livre de spoilers possível, exceto por um momento que eu acho que vai ser interessante soltar lá meio que um factoide. Eu vou deixar um aviso com aquela caixa vermelha em volta da tela. Naquele momento, se você não quiser ter a sua surpresa estragada, você dá uma mutada no vídeo. Mas a princípio tá tranquilo, então vem com a gente, vai lá, fala pra eles o qual é que é a dessa história aí. Um policial, Jake Gyllenhaal, é rebaixado e designado para o escritório de chamadas telefônicas do serviço 911. Ele fica em conflito quando recebe uma ligação telefônica de emergência de uma mulher que foi sequestrada. A vida do cara já estava um caos e essa chamada mexe muito com seu psicológico. Ele se sente impotente, mas existem vários protocolos e procedimentos que devem ser seguidos. E ainda tem uma crise com vários focos de incêndio na região que estão sobrecarregando os serviços públicos. A gente já vê que é uma história policial, que é centrada ali num negócio que me lembrou um pouco, conforme a gente foi assistindo, um programa que, se eu não me engano, passava no SBT lá sobre aquele Emergência 911, que aí eles colocavam, no Brasil não se esqueça de ligar 190, porque senão a galera ia acabar se confundindo, achar que no Brasil também era 911 e ia se dar mal. 911 é um número facinho de lembrar, facinho de discar. É usado ali para centralizar esse negócio de serviço de emergência e tal. Aqui no Brasil a gente tem o lance de, para cada coisa que você precisa tem um número diferente. Então a polícia bombeiro. É um número, o bombeiro é outro, o SAMU é outro e por aí vai. Lá meio que tem esse negócio de centralizar e dependendo do qual é o seu problema, eles mesmos já se encarregam ali de fazer aquela transferência e tal. Então assim, mantendo de uma forma bem livre de spoiler, de forma genérica, eu vou dizer que o local em si, aonde acontece, né, desse cara tá trabalhando e tal, eu não sei o quanto a gente pode dizer que é coisa de cinema, na verdade não é assim, porque me pareceu um lugar assim bastante tecnológico, apesar de não ter nada de futurista e tal, mas um lugar limpinho, organizadinho e tal. Um lugar assim mais repartição pública talvez não tivesse esse grau de, eu não vou chamar de glamour, mas de atenção a detalhes, como se cada coisa fosse tão limpinha, tão organizadinha e tal. Mas eu tô falando pela visão que eu tenho das coisas no Brasil. Será que lá fora não seria? A gente já viu por aqui os caras de repente mostrando lugares aí. Hoje em dia a gente tá tendo um bocado de câmera espalhada, né? Para poder justamente fazer monitoramento de áreas e tal. Quando mostram numa reportagem ou outra, o lugar também parece ser isso que eu ia falar. Ajeitadinho, né? Até lembra um pouco, assim, o que a gente viu no filme, até porque eles têm aquelas televisões para rolar, para ver o que tá rolando, enfim. Outra coisa que eu acho que é curiosa e vale a pena a gente comentar aqui é que, independente do quanto isso reflete a realidade americana ou não, a gente tem que entender que, assim, para caber essa história dentro de um filme, a gente tem que esperar que certas coisas tenham a possibilidade de acontecer. Seria, por exemplo, se a gente fosse falar a respeito de uma série médica, como House, por exemplo, né? Sim. Aonde no começo do episódio alguém apresenta uma doença, no caso da série House é sempre uma doença inusitada, alguma coisa rara e tal, e ao longo daquele episódio eles fazem os exames, os procedimentos, sejam eles cirúrgicos ou não, aquele negócio todo, e no final a pessoa normalmente sai curada. Agora, se fosse no Brasil, ia levar uma temporada inteira só pra pessoa fazer os exames. E vamos lá, o que o filme tem de bom? Ele tem uma história que te prende.
né? Ele tem uma tensão, ele tem um suspense que deixa você assim nervoso. Cada segundo que passa, o personagem fica, você fica junto com ele. Você está imerso naquela história que está acontecendo. Eu acho que assim, o resumo desse conceito é um filme interessante. É um filme que, conforme ele vai acontecendo, apesar dele ter momentos diferentes, aonde ou tem mais ou menos coisas acontecendo, ali logo no comecinho a gente tá conhecendo o personagem, se inteirando da situação e tal. Então é um momento talvez até mais triste, mais melancólico, mais dramático. Mas a coisa, ela vai rumando para umas situações onde a gente tá envolvido porque a gente sabe o que tá acontecendo. Mas também não é aquele negócio do tanto faz como tanto fez, porque a gente vai ficando curioso, vai querendo saber o que tá acontecendo e a gente vai ficando envolvido também. Porque também vai contando pedacinhos pequenos da história maior que você vai juntar ao longo do filme, né? E eles tiveram uma sacada bacana que, apesar da forma como o filme se apresenta, deixar muita coisa na nossa imaginação, essas peças do quebra-cabeça, conforme elas vão montando uma imagem maior, é uma imagem rica. E a nossa imaginação fica trabalhando ali o tempo inteiro. Eu achei que justamente pela forma como eles escolheram fazer a narrativa da história, eles conseguiram colocar todo o foco da produção em cima das atuações. Os personagens, né? Então eles conseguem fazer muita coisa com bem pouco. Exatamente. As atuações, aliás, são muito boas. Do Jake, principalmente, né? Ele é um bom ator, tá aí como principal, não é por mera coincidência, mas outros muito bons que fazem, assim, como você falou, né? A gente não vai dar spoiler aqui, mas eles têm que entregar pouco, mas com o pouco que eles entregam, eles mostram muito do personagem, muito da história. Então é bem bacana. É aquela tal história do não existem papéis pequenos, né? Não. Então, se você larga alguma coisa na mão de alguém pra fazer e a pessoa dá conta do recado, ela fez o suficiente ali, né? E, aliás, são nomes conhecidos que estão no filme. Outra coisa que eu achei bastante interessante é que o filme não usa de plot twists desnecessários. Em dado momento, eu até fiquei ali com um pouco de receio de que a história tivesse meio que se encaminhando para alguma coisa, onde eles fossem dar uma viajada na maionese. E é justamente por isso que a gente acaba tendo uma história que não é exatamente aquele papo ali de preto no branco. Eles conseguem trabalhar bastante a escala de cinzas. A gente percebe o quão difícil é a gente sair fazendo pré-julgamentos logo de cara, quando qualquer coisa que chega no nosso colo parece ser uma coisa e de repente é bom a gente ficar um pouco mais isento, de repente esperar por mais informações. Esse negócio de tomar partido muito cedo às vezes não é necessariamente um bom negócio. No caso dele tem aquele negócio de parece que ele quer agir da forma mais rápida, ele quer agir o mais ligeiro possível para conseguir ter maior chance de sucesso no que ele está fazendo. Mas será que ele está entendendo exatamente o que ele precisa fazer? Então, o meu medo é que o filme fosse ser previsível no início, né? Que você estava falando. Realmente ele não foi. Para mim ele soube usar quando necessário o plot twist e básico, como você falou. Ele não reinventa a roda também. Não. Então, uma coisa que eu achei também bacana no filme, no personagem, né? Talvez na mensagem que eles queiram passar, é que ele é um policial experiente, que foi rebaixado, que tá ali, e ele meio que se sente maioral, né? Se sente superior. Então é isso, a pressa dele é essa, que você falou de uma certa forma. E a gente vai vendo que as coisas também não são bem assim. Às vezes a gente acha que a gente é muito bom em determinada coisa, a gente não quer escutar outras pessoas, mas as outras pessoas podem ter uma experiência em algumas coisas que você não sabe ou que você não percebeu. E se você tivesse escutado, sua vida teria sido mais fácil. E isso daí automaticamente tem a ver com o lado do filme que não chega a ser lá o mais perfeito. Então vamos dar uma olhada o que o filme tem de ruim. O personagem principal não é carismático, na verdade ele é um tremendo de um babaca. Cai muito nisso do que você tá falando, sobre até por ele fazer trabalho de campo, dar a cara a tapa ali e tal. Ele tem uma visão mais arrogante da coisa. Muito. Mas isso também coloca ele justamente com o problema que fez justamente ele ser rebaixado para acabar caindo ali. Então, assim, justamente o lado que faz ele querer ser uma pessoa eficiente, às vezes rouba dele alguns aspectos sociais que são importantíssimos, como os famosos por favor, com licença e obrigado, que ele só não faz ideia do que é isso. Isso é verdade. Tem noção. E é nessas então que
pelo cara que a gente tá assistindo conduzir a história ser um bobão, que a gente acaba não torcendo por ele, mas a gente torce pela trama. Como a gente disse, então, tem sim lá alguns nomes de pessoas que são atores conhecidos, famosos, mas que não têm a chance de serem reconhecidos aqui. Até porque, basicamente, a grande maioria deles se apresenta através de voz, né? Já que ele tá ali cuidando das chamadas e tal. A maior parte é tudo pelo telefone. O clima da história é de angústia. Então, eu coloquei nessa parte da lista porque eu acho que é o tipo do filme que, se você tiver meio tristão, meio down, talvez não seja lá muito o momento pra você não correr o risco de cortar os pulsos. Eu diria ansioso também. Se você estiver muito ansioso, não veja esse filme. Tente se acalmar primeiro. Quando você estiver de boa, relax, aí você assiste. Que aí você fica mal. Então vamos lá falar sobre algumas curiosidades da produção que não são nem boas nem ruins, apenas estão lá. Eu achei que o filme se parece com outros 3 que eu vou deixar aí na tela para vocês darem uma olhada, que inclusive você tinha notado, né? Sim. Eu acho que até mais de 3. Eu imagino que tenha vários, mas assim, um que eu lembrei de imediato porque eu gosto muito é Por um Fio. Né? Eu também acho bem bacana, me lembrou bastante a forma que foi feito e também o plot twist que acontece no final, enfim, bem bacana. Então, de novo, ele não é uma produção que está revolucionando aqui alguma coisa. Não, é algo que já foi feito, mas que entrega muito bem. Os outros 2 eu tô colocando aí também pelo negócio de ter o papo da chamada, de colocar o peso da graça da história em cima de uma ligação, e o do Ryan Reynolds por também ter esse negócio justamente de ter a tal atuação focada no ator principal, que, diga-se de passagem, chega aquele momento onde o que eu vou comentar agora é aquilo que não chega a ser um spoiler, mas eu vou deixar esse negocinho aí em volta da tela para você saber, enquanto tiver com essa caixinha vermelha aí. O que eu vou dizer agora talvez seja algo que vá roubar um pouquinho de alguma surpresa, então talvez você queira voltar depois. Tirando o começo e o fim, com a primeira e a última cena, que são justamente mostrando lá as panorâmicas para situar a gente naquela localização, onde inclusive tá tendo lá os tais focos de incêndio, o filme em si, onde se passa a história com o ator principal, acontece toda em um escritório, com o máximo acontecendo de ter o lado de cá do corredor, o lado de lá e o banheiro. Toda a história se passa aí e é o suficiente, diga-se de passagem. É o que tem a ver também, inclusive, com esses filmes que a gente estava falando, né? O Por um Fio é numa cabine telefônica e aquilo ali só em volta da cabine telefônica. E o do Ryan Reynolds a mesma coisa, né? Ele sozinho dentro, basicamente, de um caixão. Agora, o do Chris Evans, por exemplo, ele já é um filme que tem esse negócio da tensão em cima de não poder deixar cair a ligação, tal, que tem a ver com papo de chamada telefônica, mas a mecânica é completamente diferente nesse sentido. Minha conclusão, então, é de que vale a pena indicar. Assista, o filme é maneiro, legal mesmo, me divertiu, é um filme que entretém, e eu achei que ele tem ainda um mérito a mais por não seguir fórmulas fáceis. Eu gostei bastante do filme, de verdade. Agora, eu confesso que depois que a gente terminou de assistir, quando eu fui pesquisar um pouco e descobri que ele é um remake do dinamarquês, tipo, total, eu diminui um pouquinho assim, porque, né, perdeu um pouco a graça. Sério, Hollywood, que foi só copiar de novo? Mas tem bastante disso, né? Tem esse negócio de filmes que são feitos por outros povos, às vezes são excelentes filmes que têm histórias muito bacanas. Teve uma época que tava em voga lá os terrores japoneses e tal, que acabavam depois ganhando um remake americano. Exato. Mas é aquela tal história, o filme sendo americano, ele tem mais chance de alcançar um público maior, por N motivos, comerciais, de preconceito, distribuição, língua e por aí vai. O que importa é, não conhecemos o filme original, não conseguimos comparar, apesar de, na internet tem gente lá dizendo que quase que é literal a transposição ali da história, mas muito bacana, vai lá assistir, tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso, galera, um forte abraço para vocês, obrigado por terem assistido até aqui. Não esqueçam de deixar o like para ajudar o canal
Inscrevam-se, quem é inscrito do canal sempre fica sabendo das nossas atualizações antes de todo mundo. Ativa aí o sininho para receber essas informações. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeo na tela para vocês seguirem assistindo o nosso conteúdo. Um forte abraço, galera. Um beijo. E até mais.